Desde já eu quero aqui fazer referência de que o objetivo deste meu canal, não é retirar seja quem for da congregação cristã em Portugal. Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser continuar, não continua. Para mim é diferente. As pessoas pensam por elas próprias e decidem por elas próprias. E refiro-me à congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. A nível mundial, seja ele quem for. Porque o importante é as pessoas fazerem aquilo que elas chegam à conclusão que está correto. E o meu canal serve para ajudar se calhar a chegar ao alcance do pensamento ou do restante rebanho que ali vai à igreja para ouvir uma palestra. Para mim é uma palestra. Para uns será a palavra de Deus. Não ponho em causa aqueles que são realmente usados por Deus. Não coloco em causa isso. E nós que temos o Espírito de Deus sabemos perfeitamente quando é Deus a falar e quando é o homem a falar. Portanto, aqui quero dar este esclarecimento. Jamais o meu canal é como objetivo de retirar seja quem for da congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. Para que não venham dizer que eu sou um instrumento para querer retirar as pessoas. Não, olha. Então é assim, quem quiser sair, saia, mas então trocar 6 por meia dúzia, então é melhor ficar quieto, sossegado no seu lugar, não ir para mais nenhum lado, conforme eu faço. Trocar 6 por meia dúzia é que eu não faço. Mas quem quiser ter estudo bíblico, acho muito bem que o faça, será extraordinário. Mas quando forem para algum lugar, seja ele qual for, pensem bem, pensem 2, 3, 4, 5 vezes, tá bom? E vamos lá ao assunto que interessa. E querendo utilizar o mote da palestra que foi utilizada na Assembleia Ordinária do passado sábado, dia 25 de março de 2023, em que foi muito interessante. E já agora eu quero aqui pedir, quem puder, grave umas palavras, que sejam onde for, grave essas palavras e depois até me podem enviar e até pode servir de mote para os meus vídeos, para confrontar. Claro está, dependendo da pessoa que está a expor. Há pessoas que eu acredito que são idóneas, espiritualmente são idóneas, e aí eu não vou tocar. Não vou tocar, porque eu tenho muito respeito. Agora, há aquelas pessoas que espiritualmente de idoneidade não têm nada, aí eu posso falar, fazer a minha análise, seja o que for, porque não vou mexer com algo muito sagrado, que é o Espírito Santo. Apesar de eu ter muitos defeitos, de eu ter o meu mau feitio e de... Não, o pobre pode ir sem esmola, mas sem resposta é que não vai. Isso é verdade. Comigo é assim. Comigo é desta forma. Mas vou utilizar esse mote do amor. Tanto amor, é tanto mel que até enjoa, não é? Mas, e depois há a célebre frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou pegar nesses motes do amor e de Deus é por nós, quem será contra nós, para aqui explanar um áudio do irmão Fernando Teixeira. Louvado seja o Senhor! Pois, vamos lá, vamos deixar destas coisas e vamos passar ao assunto sério. Irmã Lourinda, a paz de Deus. Amém. Esta é que os filhos de Deus que amam a verdade, que é Jesus Cristo, que nunca devem perder esta paz, que nos é endereçada do céu por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, recebei a minha paz. E esta nos revela os mistérios de Deus, escondidos por muitas gerações.
a verdade, a paz, a justiça, que estas três se encontraram, se abraçaram e se beijaram, e que estas é como um poço de água cristalina, inesgotável, sem sujidade, que é Jesus Cristo junto do poço de Jacó, que disse para aquela mulher: quem beber deste poço, que tem água pura, cristalina, que eu dou, nunca mais terá sede. Que este é um poço que quanto mais água se tira, mais água limpa contém. E que é esta que nos faz saltar desta vida para a vida eterna. O que estes senhores da cúpula dos anciãos, dos mais velhos, não querem beber deste poço, desta água cristalina, porque não abraçam estes três mistérios de Deus. A verdade é só mentiras, a paz é só guerras, a justiça é só injustiças. Como ninguém o pode negar, o porquê que é só mentiras? É só mentiras, como diz o Supremo da Cúpula dos Anciãos na ata de 2000. Concordo plenamente. Mas já agora, irmão Fernando Teixeira, estás a referir ao Supremo da Cúpula, o atual presidente dos anciãos. É o atual, não é? É isso que eu estou aqui a pensar que seja, não é? Que seja esse. Está-se a referir a ele? Ok, tudo bem. Mas isso já é normal. Eles trocarem, falam em paz, mas há guerra. Falam em verdade, mas é só mentiras que saem da boca deles. Mas vamos lá continuar. 2013, folha 29C, o que eu vou enviar, que no ano em que o irmão Teixeira esteve ausente de Portugal, as reuniões em Lisboa decorreram em ambiente pacífico e harmonioso. O que vou ler, referido que no ano em que o irmão Fernando Teixeira esteve ausente de Portugal, as reuniões decorreram em ambiente pacífico e harmonioso. O irmão Teixeira pergunta como chama a palavra de Deus a quem não fala a verdade. Diz que são mentirosos. Ora, irmão Fernando Teixeira, quer dizer que o irmão não estando presente, as coisas estavam pacíficas, harmoniosas. Então isso quer dizer que eles compactuam com os... Ai, Senhor, eu até fico... A sério. Que compactuam com pessoas que não discordem deles, ou discordam deles. É isso, irmão Fernando Teixeira? O irmão, como discordava e que colocava as questões e que queria saber de certas e determinadas situações que se estavam a passar em Lisboa, dos tais desvios, das coletas, daquela compra que foi a compra imobiliária da sede, não é? Portanto, e eles se sentiam incomodados e sem paz. E o irmão esteve ausente, eles estavam sossegados porque não havia quem os confrontasse. É isso, não é, irmão Fernando Teixeira? Me explique, por favor, como se eu fosse uma criança de 5 anos, porque isto realmente é muita ingenuidade para um grupo só. Nem todos entendem isto, mas vamos lá. E que estes não vão entrar no céu. Haja os que digam o contrário, porque o irmão Teixeira já está cansado de falar sempre as mesmas coisas. Mas lembra que estas foram as palavras que o apóstolo São Paulo, que disse: não me cansarei de vos falar sempre as mesmas coisas, que são segurança para vós, para que não saiam da verdade e da doutrina do Senhor Jesus, e não da doutrina da congregação, nem da doutrina desta cúpula dos anciãos, que dizem que o ministério e a igreja têm que estarem às ordens deles e suas determinações. Como, irmão Fernando Teixeira? Estar às ordens deles? Por alma de quem? Desculpe lá, irmão Fernando Teixeira, com todo o respeito. Mas estar à ordem desta cúpula, destes senhores que querem ser alguém através de uma instituição religiosa, se nem eles mesmos mandam na casa deles? É ou não é? Ora, irmão Fernando Teixeira, eles não mandam na casa deles, quem manda são as mulheres, ainda bem, por um lado. Se for um mandar com consciência, com sabedoria, com entendimento, com a guia de Deus, louvado seja Deus, porque eu continuo a dizer, por
por detrás de um grande homem há uma grande mulher. Agora, desculpem, infelizmente há muitos que não mandam em casa, mas querem vir mandar pelo púlpito, não é? Até em casa quem manda é os filhos e é a mulher, e diz assim, olha, tu cala-te, não pies muito. Não é, irmão Fernando Teixeira? Quantos casos há, assim, em que eles têm que ser submissos à mulher? E há mulheres e mulheres. Se for uma boa mulher, aliás, sendo uma boa mulher, nem é preciso tal. Há uma comunhão de espírito. Não é verdade? É sim. Agora, se, quer dizer, quem veste as calças é a mulher, ainda bem que veste calças, não é? Porque se não fosse assim, se calhar ia por água abaixo o casamento, a fachada de casamento, a fachada de ministério. Quantos não são assim? Quantos senhores da cúpula que mantêm um casamento de fachada só para dizer que está tudo bem? Mas têm que se submeter às ordens das esposas. Louvado seja o Senhor. Irmão Fernando Teixeira, me desculpe, me perdoe, por favor. Mas esta não podia deixar de falar. Esta não podia. Nações que quem não lhes obedece são excomungados na igreja e que nem a lei os pode impedir, como os artigos 92, que eles mesmos escreveram em acusação para o tribunal, que o irmão Teixeira confirma e pode enviar para quem não crer, o que esta cúpula estão escandalizando e envergonhando a santa obra de Deus. Como podem ouvir os áudios a partir do 1º até o 10º, o que esta cúpula não pode negar, o que o irmão Teixeira não está fazendo acusações, mas está dando respostas às acusações com que eles me acusam para o tribunal. E as acusações que o irmão Teixeira faz é acusando as grandes mentiras que os anciãos dos mais velhos fazem e dizem para os nossos conservos que eram inocentes e hoje são culpados porque não se... Irmão Fernando Teixeira, espera só um bocadinho. Desculpe, porque eu até tive que beber um pouco de água, porque estava aqui, ficou-me aqui assim agora, esta mensagem ficou-me aqui assim um bocado aqui entalada. O irmão está a dizer, portanto, aquilo que eles argumentam, para que muitas das vezes até seja retirado o ministério, são falsidades, são argumentos falsos. É isso, irmão Fernando Teixeira. E já agora, vai-me desculpar, irmão Fernando Teixeira, com todo o respeito, com todo o carinho que possa ter pelo irmão, que o irmão podia ser meu pai, mas é assim, segundo o que chegou aos meus ouvidos e que andou a ser aí distribuído pelos ouvidos de certa irmandade, é que a causa da sua retirada do ministério foi porque tinha uma amante, irmão Fernando Teixeira. Isso é verdade, irmão? Por favor, esclareça-me a mim e esclareça até os meus inscritos, e que alguns deles até me questionaram, aqui do Norte, aqui do Porto, que o que chegou ao conhecimento deles foi que o irmão Fernando Teixeira tinha uma amante e por isso é que lhe foi retirado o ministério. Irmão Fernando Teixeira, por favor, quer esclarecer? Eu agradeço, porque será de grande importância e vamos esclarecer as coisas, porque são mais as vozes do que as nozes. Isto é um termo português, não é? Mas vamos continuar. Escandalizando e envergonhando a santa obra de Deus. Como podem ouvir os áudios a partir do 1º até o 10º, o que esta cúpula não pode negar, o que o irmão Teixeira não está fazendo acusações, mas está dando respostas às acusações com que eles me acusam para o tribunal. E as acusações que o irmão Teixeira faz é acusando as grandes mentiras que os anciãos dos mais velhos fazem e dizem
para os nossos conservos, que eram inocentes e hoje são culpados porque não se acautelaram do fermento dos fariseus, como disse o Senhor Jesus, e se deixaram contaminar com esta hipocrisia, aceitando a doutrina e a determinação desta cúpula que se dizem autoridades máximas da Igreja, como o artigo 132 e 72, como eles mesmos fizeram, e rejeitando a reconciliação pedidas pelo irmão Teixeira, como documento que enviaram para o irmão Teixeira, que é assunto encerrado, e que também pedi. Irmão Fernando Teixeira, por que será que é assunto encerrado? E por que será que o irmão continua a persistir de querer falar? Diga-me uma coisa, se eles dizem que é assunto encerrado, eu muito sinceramente, irmão Fernando Teixeira, sabe o que eu fazia? Lavava as minhas mãos como Pilatos, mas isso sou eu. Agora, por que será que eles não querem receber o irmão com tanto amor? E se Deus está por eles, qual é o problema de o receber? Não é, irmão Fernando Teixeira? Aqui há qualquer coisa que não está a conjugar, porque quem não deve não teme. O irmão está aqui a expor estes áudios, com certeza não deve e não teme. Mas estes homens que ainda no passado sábado falaram assim a nível nacional e até internacional, não é? É claro que está que o ancião presidente, ele é tímido, não gosta de ouvir a sua voz exposta assim no YouTube. E porque também causou um bocado de incómodo aos meus inscritos e eu preferi retirar essa voz, é verdade, até a mim me incomodou. Mas vamos à cena da questão. Então, se eles têm Deus pelo lado deles, se eles estão com tanto amor no coração, qual é o problema de não receber o irmão Fernando Teixeira e dizer assim, irmão Fernando Teixeira, pronto, passado é passado, vamos esquecer, irmão, pronto, o irmão está a querer uma reconciliação, tudo bem, irmão, dê cá um abraço, pronto, vamos esquecer, irmão. O irmão continua na sua vida e nós continuamos na nossa. Está bom, irmão? O irmão deve compreender, voltar ao ministério não é assim tão fácil, mas, irmão, nós até somos capazes de fechar os olhos, já que fechamos os olhos a tanta coisa, vamos fechar os olhos também, o irmão até pode voltar para o ministério. Claro está que o irmão Fernando Teixeira iria dizer, não, irmãos, eu não quero o ministério para nada. A única coisa que eu quero é quando Deus me chamar, eu estar em paz, sossegado, de consciência tranquila e partir em paz. Que com certeza o irmão Fernando Teixeira vai partir em paz no dia em que Deus o vier buscar. Porque com tanto pedido de reconciliação e com tanta negação desse mesmo pedido, eu não sei quem é que não vai entrar no céu. Eu acho que é quem recusa o pedido. Não é, irmão Fernando Teixeira? Bem, vamos lá continuar com o áudio. Tá bem? Me perdoa, irmão Fernando Teixeira. É que eu me envolvo, pareço quase certos anciães, em que estou ali a mastigar e o povo não come nada. Pronto, a minha intenção não é essa, tá? Muito obrigada. Desculpem-me, por favor. Eu levo-me assim nesta empolgância de falar. Por isso é que eu compreendo certos anciãos e certos irmãos do ministério que se falam e não dizem nada. A verdade é essa. Não se chega a lado nenhum. Vamos continuar com o áudio. Para o ancião da Redinha, o que disse ser a mesma situação e que se ofereceu na sua cúpula pelo irmão Teixeira como documento que enviaram para o irmão Teixeira, que é assunto encerrado, e que também pedi para o ancião da Redinha, o que disse ser a mesma situação e que se ofereceu na sua cúpula para vir continuar com esta guerra em Lisboa, tentando impedir, e o que não impediu do irmão Teixeira como ancião de atender os cultos, porque estava de acordo à lei do nosso país e aos estatutos da congregação.
como a resposta dada pelos meus advogados em resposta às cartas enviadas pela cúpula, querendo responsabilizar o irmão Teixeira, como dizem, pelos prejuízos causados, sendo eles mesmos que os vieram causarem com os 4 anciões que vieram do Porto para Lisboa, para a congregação no Carregado e na Bóveda, o que chamavam a polícia e que o irmão Teixeira não sabe para quê. Mas, ó, irmão Fernando Teixeira, o que corre por aqui é que o irmão armou um escândalo na abóbora. A verdade é essa. É que o irmão até empurrou um dos anciãos mais velhos, que quase ele caía, e eu não sei, era capaz de bater com a cabeça e depois a cabeça começar a funcionar melhor. Mas diga-me, irmão, é verdade que foi o irmão que até armou o escândalo na abóbora? Ou foram os anciãos? Porque, ó irmão Fernando Teixeira, há muitas vozes, mas poucas nozes. Isto quer dizer que quem é que fala a verdade? Eu não estou a pôr em causa o irmão Fernando Teixeira, não, o irmão me compreenda, por favor. Eu apenas quero saber a realidade e expor aqui no meu canal, porque se houve muita coisa, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Eu sei que até o irmão tem um e-mail acerca de umas pessoas e eu disse ao irmão de que o que estava naquele e-mail era mentira. Era mentira, irmão. Portanto, eu tenho a liberdade de aqui falar, de confrontar até mesmo o irmão Fernando Teixeira perante este ato. Está bem? Irmão Fernando Teixeira, vamos lá, que isto está a andar e os vídeos estão a ficar longos. Vamos lá. Que eles não podiam ir contra a lei e que ainda pelas autoridades eram repreendidos como foram em Cascais, como este ancião da Redinha o pode confirmar e não pode negar diante do irmão Teixeira, que dizia que era meu amigo, o que o irmão Teixeira foi congregar na Marinha Grande, convidado por uma família de irmãos de Lisboa, e que Deus usou o irmão Ia, diácono, que eu ouvia falar, mas não conhecia. E na palavra Deus me falou a respeito de toda esta amizade, o que fiquei surpreendido, como Deus na palavra me abriu os céus, tão claro, que me não deixou confundido nem envergonhado. O que não me despedi de ninguém e fui o primeiro a sair, para que não houvessem perguntas a fazer, para que faça tudo na palavra de Deus, que é a verdade e que não pode ser negada. E mesmo assim me ligaram se eu não estava em comunhão com aquela igreja, pelo motivo de sair e não ir na frente e saudar estes caros servos de Deus. E esta passagem aconteceu domingo, 12/13 de 2023, como também... Isto é verdade. Eu tive pessoas que me ligaram a perguntar se estava tudo bem com o irmão Fernando Teixeira. Eu disse que sim, em princípio sim, porque esteve lá e ele saiu, não cumprimentou ninguém. E eu disse, isso é normal. Eu, se estivesse no lugar dele, também faria a mesma coisa. Muito sinceramente, agora, falando a sério e estando aqui com um assunto mais ponderado, eu faria a mesma coisa. Se eu fosse congregar, eu ia congregar e saía logo. E perante o que acontecesse no culto, era assim que eu faria. Não estaria à espera de ninguém. Não quer dizer que tenha rabos de palha o irmão Fernando Teixeira. Hein? Atenção, vamos lá. Há meses atrás fui convidado pela minha filha Cláudia e família para ir congregar na Redinha. Também sem esperar e fui confirmado pela boca do próprio, de cima do púlpito, de um dos 3 sinais mencionados no áudio 1 e 2, que devem ouvir de novo, dos 3 sinais que estão intermitentes, o que pode ser ouvido nos áudios, que foi revelação e confirmados pela palavra e já cumpridos, como podem ouvir. Nos primeiros e segundos, o que quando sentir da parte de Deus esclarecerei o que agora vou passar é esta dita paz, que esta santa cúpula, como diz a irmã Lorinda, e outros que veem os conhecem e que de santidade nada têm, como podem ouvir o que eles dizem. Que enquanto o irmão Teixeira esteve ausente, as reuniões, a obra de Deus em Lisboa, correram num bom ambiente pacífico e harmonioso. O que peço que... Isso é normal, meu irmão Fernando Teixeira. Não há ninguém que vá interpor ou questionar as ações que eles fazem
quando não há alguém que tenha a coragem de os enfrentar, claro que corre tudo às mil maravilhas, irmão Fernando Teixeira, e corre tudo numa paz podre, numa paz podre, paz, olha, paz era aquilo que o irmão Fernando, o irmão José Batista do Nascimento dizia, paz, era assim, paz, era. Deus diz para tu dares a outra face, então da cá, o Senhor também diz para calcar o diabo aos pés, e a pessoa ficava ali calcada aos pés, é tal velha máxima, o teu Deus diz para tu dares a outra face, e dá-se a outra face, então também está escrito na Bíblia, para calcares o diabo aos pés, então pronto, é 50-50, agora que não venham cá com tretas, com conversas, espera, levar na paz, nos áudios, que foi revelação e confirmados pela palavra e já cumpridos, como podem ouvir. Nos primeiros e segundos, o que quando sentir da parte de Deus esclarecerei o que agora vou passar é esta dita paz. Que esta santa cúpula, como diz a irmã Lorinda, e outros que veem os conhecem e que de santidade nada têm, como podem ouvir o que eles dizem. Que enquanto o irmão Teixeira esteve ausente, as reuniões, a obra de Deus em Lisboa, correram num bom ambiente pacífico e harmonioso. O que peço que respondam quando cheguei e assumi de novo as congregações que tinha aberto e que atendia e que estavam no relatório, o porquê que este irmão e a sua cúpula estavam em guerra com o ministério e com a igreja em São João da Talha, se tratando mal uns contra os outros. E como este ancião me disse na reunião que eu pedi no hotel de Dom Afonso Henriques, com maus modos, irmão, não se meta em São João da Talha, e que me disse que o irmão Virgílio já tinha ordem para fechar esta congregação. Eu que não sabia o porquê, que já havia 2 meses e que ainda não a tinha fechado. Será que foi o medo que lhe fizesse o que lhe fizeram no Algarve? Por estarem nesta paz e neste bom ambiente, como dizem? Ou será que foi pela resposta transtornada que deu para o irmão Teixeira quando lhe pedi se podia falar com o ancião Antônio da Fonseca? Porque tinha sido ele que deu a abertura desta casa de oração, quando era ele que atendia as nossas reuniões em Lisboa. Então está tudo esclarecido. Porque era o falecido António Moreira da Fonseca que atendia às reuniões em Lisboa. Havia o respeito por parte então do ancião Virgílio, não é? Olha que coisa mais interessante. O ancião Virgílio, não é? Pois. Está tudo esclarecido. Pois é, irmão Fernando Teixeira, muita coisa se esclarece. Então o povo de Lisboa, com certeza, aliás, o povo de Lisboa, que a maior parte é brasileiro do que português. Portugueses são o quê? Uma minoria. Se fosse a eleições, ou aliás, uma estatística, não é eleições, desculpem, é uma estatística, a maior parte era brasileiros, aliás, 90% brasileiros e 10% portugueses. A verdade é esta. E que o irmão me deu uma resposta que não era de servo de Deus. Que se ele o desautorizasse, ele já sabia que o irmão não vinha atender a obra de Deus e as reuniões a Lisboa. E esta é esta a paz e o bom ambiente que disse para os seus conservos e nesta ata para o tribunal. E como a autoridade é mais uma que fecharam, é perguntarem para o irmão Rafael, como o apelido irmão Botas, administrador do Alto do Pina, que ele e outros atendiam nesta casa de oração, com 50 almas que ali congregavam, ou que o irmão, como presidente e sua cúpula, chamam um bom ambiente harmonioso. Segue no segundo áudio a seguir outros bons ambientes harmoniosos. Deus abençoe. Vamos seguir ao próximo.